A igreja acha que Jesus vai voltar, mas quem ficou de voltar era quem? O Filho do Homem. E nós servimos ao Filho do Homem ou Cristo ressuscitado? O Cristo ressuscitado. Logo, esta manifestação do Filho do Homem era esperado por quem? Pelos irmãos no primeiro século. Paulo viveu lá, Pedro, Tiago, Barnabé, Tito, era aguardado e esperado por eles com expectativa e em contrapartida sobre aqueles que passariam pelo juízo, não a igreja. Então é preciso entender isso, porque a igreja ainda não entendeu. Parte da igreja de graça também não entendeu ainda. Parte da igreja em graça está esperando Jesus de Nazaré, porque o Filho do Homem era Jesus de Nazaré. Clareou a mente? Como eu posso estar em graça e estou esperando Jesus de Nazaré vir nas nuvens? Porque era Jesus de Nazaré. Lembra quando os varões galileus estavam olhando, vendo Jesus de Nazaré, que ainda ficou por um período de 40 dias aqui, eles estavam vendo quem subiu, Cristo ressuscitado ou Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. E os anjos disseram o quê? Aos galileus e não à igreja do novo pacto. Não a mim, não a você. Disse aos galileus que estavam olhando para o alto. Assim como viste subir, vocês vão ver ele voltar. E ele subiu aonde? Na nuvem. E para os varões galileus, aquilo representaria o quê? O juízo. Se ele foi na nuvem e voltaria na nuvem, a concepção judaica dizia que aquilo era o juízo de Deus. Então, os varões galileus, e não nós, viríamos esse juízo sobre eles. Só que a igreja em graça, que diz estar em graça, e eu quero acreditar, está esperando Jesus voltar também. Ora, se eles estão esperando Jesus, e esse Jesus era o Filho do Homem, então eles servem a Jesus, o Filho do Homem, que era um codinome para Jesus de Nazaré, e serve também o Cristo ressuscitado. Como eu afirmo que ninguém pode servir a dois senhores, é preciso então as pessoas se definirem. Ou você serve a Jesus de Nazaré, o Filho do Homem está esperando ele nas nuvens, ou você serve o Cristo ressuscitado e tem a convicção de que ele já veio, mora em você, faz morada em você e você está apenas esperando os seus dias, o protocolo daquilo que foi colocado por soberania de Deus, por beneplácito da sua vontade, e você então entra nessa argumentação plausível. Porque aqui, em Mateus 16, 28, está escrito assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, alguns é um ou mais de um, mais de um. Ora, se Jesus não veio, aonde estão esses homens aqui? Aí quebrou vocês aí quebrou vocês na espinha. Aí ficou complicado. Se Jesus não veio, esses homens têm que estar vivos. Se eles estão vivos, eles são aqueles eremitas, estão com 2000 anos ou mais. Como é que se faz agora, sistema, para explicar isso? Já sei. De forma desonesta, vocês dizem que este evento aqui está relacionado ao Monte da Transfiguração, que está aqui em Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois. Ora, 6 dias depois aconteceu a vinda dele, vindo com os seus anjos, retribuindo segundo a sua obra. 6 dias depois ele já veio com o seu reino. E o restante dos argumentos, então, a vida então continuou? Você vê a desonestidade? Essa desonestidade é apenas para não aceitar e vão arrumando desculpas. Manobram daqui, manobram dali. É porque Jesus estava brincando com Pedro quando disse que João ia ficar. É porque Jesus, na verdade, estava questionando com Pedro. Ora, o Jesus que vocês sabem iam questionar com Pedro? Quando Pedro errou com Jesus e tentou impedir aquilo que estava determinado, ele não brincou, ele não botou dúvida, ele não questionou. Ele disse a Pedro com a sua autoridade: para trás de mim, Satanás, opositor. Mas a desonestidade, aqueles que defendem ideias, como a revelação desta argumentação não foi dada a eles,
como eles sempre deram essa falsa esperança e não têm humildade para reconhecer os textos que nós apresentamos, e aí então usam de desonestidade teológica para tentar invalidar o que o próprio Jesus falou a respeito da sua vinda e não de outro. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. O monte que ele foi era o reino de seu pai? Se o monte da transfiguração diz respeito ao argumento inicial, cadê os anjos do seu poder? Era somente Pedro, Tiago e João que iriam receber segundo as suas obras? E os demais discípulos? Você vê que a conta não fecha? Você vê que é uma argumentação fraudulenta para tentar invalidar o que nós colocamos aqui como algo coerente? Continua o argumento, versículo de número 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram branca como lãs. Continuo perguntando, cadê os anjos do seu poder? Se essa passagem se refere a Mateus 27, que diz que dos que estavam ali, ninguém ia morrer até que ele viesse no reino do seu Pai com os anjos do poder. Se o monte da transfiguração é a passagem de Mateus 16, 28, cadê as demais pessoas que estariam vivas? Ora, se aquelas pessoas, se essa passagem do monte está correlacionada com Mateus 16, 27 e 28, cadê os anjos do poder e cadê a recompensa? Leia. E foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ora, aqui eu vejo um texto aqui contra alguns textos da Bíblia. Se o monte da transfiguração diz respeito à vinda de Jesus, por que é então que só Moisés e Elias apareceu? Onde então Abraão, Noé, os profetas? Ora, aqui eu vejo um texto indo contra o outro texto. Se ao homem está ordenado morrer uma vez só, por que é que Moisés então reencarnou? Por que é que Elias então reencarnou, se esse texto diz respeito a Mateus 16, 27? Vocês estão vendo como a desonestidade teológica não consegue refutar os argumentos apresentados nesse canal? Você está vendo que eles mexem para lá, mexem para cá, e quanto mais mexe, mais eu bato no focinho de berimbau, e tu não preciso nem mais de berimbau, se bater de berimbau até covardia. Você está vendo que os livros de teologia precisam ser rasgados, jogados fora? Vocês entendem perfeitamente agora que o que o sistema apresentou como base doutrinária é uma argumentação fraca e pobre que querem de novo nos escravizar? Vocês estão vendo que o que eu apresento é um checkmate? Você está vendo que se pegarem a este evento como um evento real, como algo que está relacionado à vinda de Jesus, eles arrumam um problema com as demais escrituras? Como que Moisés está ali vivo se ao homem está ordenado morrer uma vez só e Moisés morreu antes de Jesus? É reencarnação? Moisés reencarnou, voltou dos mortos e voltou a ter um corpo? E este corpo de Moisés estava intacto também? Claro que a religião não consegue apresentar o que está acontecendo no Monte da Transfiguração. Jesus estava ali diante de Pedro, João e Tiago, mostrando a superioridade dele sobre Moisés, que era o representante máximo da lei, e Elias, que era o representante máximo dos profetas. Ali, diante dos apóstolos, Jesus, próximo à redenção, estava mostrando que ele era superior à lei e os profetas, e estava tomando os dois, a lei e os profetas, como testemunho daquilo que ele iria realizar dali a pouco tempo. A vinda não era no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração estava testemunhando para os apóstolos da circuncisão, que eram as colunas da circuncisão, aquilo que ele breve estava para acontecer, mostrando a sua superioridade.
este argumento não trata da sua vinda. Porque se pensarmos que o Monte da Transfiguração fala sobre a segunda vinda, então temos que entender que houve também uma terceira vinda, porque mais à frente, em Mateus capítulo 26, no versículo 22, e já passado o evento da transfiguração, eis que novamente ele faz a nova proposta da sua vinda. Levantou-se então, Mateus capítulo 26, versículo 62. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? Que é que esses dispõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Segura isso aqui, por favor. Ora, se o Monte da Transfiguração, a vinda de Jesus em Mateus 16, 27 e 28, estava relacionada ao Monte da Transfiguração, estava dizendo a respeito da vinda que ele falou. Ora, então, o que é que Jesus está fazendo aqui, se lá em Mateus 17 era a sua vinda? A argumentação é fraca. Os argumentos são fracos. E aí, atacam, falam mal, faz o que não convém por torpe ganância. E aí, distorce a argumentação, inventam textos, inventam colocação verbal que não existe na linguística, atropelam a história, futurizam as passagens bíblicas, tudo isso de forma desonesta para não aceitar que eles não entendem bulufa de Bíblia. Vamos ler. Jesus, porém, guardava em silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. A pergunta que eu faço é: isto já havia passado o Monte da Transfiguração? Sim. Olha agora para mim. Deixa eu mudar a tradução para você aí, para ver se a letra aumenta. Olha para mim agora. Quem é que está diante de Jesus? O sumo sacerdote Caifás. Ele disse: respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vou aclaro que desde agora vereis. Preste atenção na frase vereis. Jesus não está falando apenas com Caifás. Jesus está falando com Caifás e com toda a tropa, com todo o colegiado religioso. Está falando com o sumo sacerdote Caifás, está ali os membros do Sinédrio, os escribas e os fariseus. O Caifás morreu antes do ano 70, mas tinha pessoas ali que iria ficar vivo, porque foi a promessa dele. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis. Viram ou não viram? Não viram. Então eles têm que estar vivos, se Jesus não veio. Se Jesus não veio, aquelas pessoas que estavam com Caifás têm que estar vivos. Caifás, historicamente, sabemos que morreu. E os demais têm que estar vivos. Se Jesus não veio, e ele disse que eles iriam ver. Se Jesus não veio, sistema. Se Jesus não veio, futurista. Como que vocês querem que eu pregue que Jesus ainda vai voltar? E essas pessoas aqui estão aonde? Na casa de vocês, na igreja de vocês, na campanha de vocês, são dizimistas da igreja de vocês, vão ser batizados por vocês, vão em... Gerardo, hein? Está claro que todo o processo era para aquela geração
Está claro que dali a pouco, 40 anos, e desde que essa palavra foi soada em Israel, começou o burburinho, e ele disse que ia voltar, e que João não passaria pela morte. Não está claro que Paulo está vivendo dentro daquele contexto, e os irmãos em Tessalônica também estavam vivendo este burburinho. Paulo disse, olha, não se perturbe, nem por palavra, nem por epístola, e sequer por epístola nossa, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Não está vendo que Paulo escreveu no ano 53, 20 e poucos anos depois desta fala, e aquilo ardia no coração das pessoas, porque havia benefício nesta vinda para os irmãos do primeiro século. Para as pessoas que estariam esperando aquele juízo, aquilo estava corroendo por dentro. Jesus disse aos fariseus, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? A ira vindoura estava por acontecer naquela geração e não na nossa. Está vendo? Que eles estariam vivos e aquilo os corroía por dentro. Mas por outro lado, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, de qual Paulo fazia parte também, a igreja vivia na ardente expectativa. Paulo bradou em Roma, dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, quando os nossos corpos tiverem a redenção do corpo. Soteria, a redenção, o corpo ficava retido no Hades. Era este o benefício da volta do Cristo, era do Jesus, do Filho do Homem. Era este o benefício que os irmãos aguardavam. Era esta ardente expectação que nos irmãos do primeiro século ardia, mas corroía também quem seria penalizado, porque ele disse em Mateus 16, 28, que iria julgar cada um segundo as suas obras. Ei, look for me. Os gentios, os cristãos do Evangelho da Graça de Deus, nos dias de Paulo e nos nossos dias, não têm obras meritórias. As obras que nós andamos, de amor, de graça e de misericórdia, também não são produzidas por nós. Efésios 2,10 diz que são obras preparadas por Deus de antemão para que andemos nela. Não há julgamento naquilo que é me dado de graça. Não há julgamento naquilo que me é dado pelo favor imerecido. Então, esta argumentação é sólida, tem base, tem respaldo, não nega as palavras buscando justificativa, buscando detalhes. E eu faço um desafio a todos os doutores, faço um desafio para me mostrar aonde estão esses homens que ele disse, vereis o Filho do Homem vir assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens, segundo a cultura judaica, é vir em juízo. Está escrito em Isaías, tem um vídeo nosso aqui, ele virá sobre as nuvens e todo olho virá. Foi isso que ele também, o anjo, repetiu em Atos capítulo 1, versículo 11, baseado nesta passagem aqui. Se o Monte da Transfiguração está relacionado à vinda de Jesus, o que Atos 1, 11 estava dizendo aos varões galileus? Sabe o que ele estava dizendo? Estava dizendo que vocês não entendem nada de Bíblia. Estava dizendo que vocês nunca usaram a Bíblia para ensinar conjugação verbal. Vocês estudaram e se enriqueceram. Usaram os anéis de vocês, usaram o diploma de vocês para colocar um tapa-olho e um nariz de palhaço. Porque agora vem um homem com a 4ª série e estampa isso aí diante de vocês. Vocês podem me responder a mim? Podem me chamar no privado? Vocês podem me enviar para mim aqui um texto me explicando o que Jesus queria dizer com isso aqui? Vocês podem me explicar aonde estão esses homens que viriam a vinda de Jesus sobre as nuvens, já que ele não veio? Vocês podem me explicar isso, por favor, e tudo? Vocês podem me explicar com um mexilhão, hein? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Bem breve nós vamos fazer uma receita, tá? Aí para os irmãos, mais para frente, tá? Esperar o pagamento sair. Voltemos aqui. Olha, vocês podem me explicar? Respondeu-lhe Jesus. Tu disseste, entretanto,
Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqueles homens que estavam lá iam ver ele vir sobre as nuvens? Sim ou não? Sim. E cadê esses homens se Jesus não veio? Toma! Podia dormir sem essa. Gonga, la gonga. Gonga, 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 la gonga. Ha! Podia ou não podia? Versículo de número 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que vocês ouviram agora a blasfêmia. Segura aqui. Aula de interpretação em graça, nível coisando. Por que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes? O sumo sacerdote, até aquela hora, era a autoridade máxima diante dos homens como representante de Deus. O sumo sacerdote sabia que Jesus estava se dizendo ser o juiz que viria. O sumo sacerdote entendia a linguagem, cultura judaica, porque era isto que o profeta disse, que Deus viria sobre as nuvens para julgar o Egito. O sumo sacerdote estava entendendo esta linguagem de figura. O sumo sacerdote sabia que Jesus não viria como um anjinho passear nas nuvens. O sumo sacerdote estava entendendo que o que Jesus estava dizendo é que ele viria julgar todos os que estavam ali. E os que estavam ali, iriam ver ele vir sobre as nuvens. O sumo sacerdote, como entendia essa linguagem, os pastores não entendem, disse: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Blasfemou por quê? Porque Jesus, com essa atitude de dizer que estava vindo sobre as nuvens, estava se dizendo o próprio Deus, porque o único juiz dos judeus era o próprio Deus. E então, no versículo 26, o sumo sacerdote lançou a sentença de morte. Que vos parece? Responderam eles, os demais, o colegiado: é réu de morte. A pergunta que eu faço aos senhores é: o que é que levou Jesus à cruz? Ele ter dito que iria vir sobre as nuvens e que alguns que estavam ali viria. A pergunta que eu refaço é: se Jesus não veio, aonde estão aqueles homens que sentenciaram ele à morte? Me desculpem, eu sei que é doloroso para vocês. Para vocês da graça, não, desse canal, não. Eu sei que é doloroso para vocês estudar teologia a vida inteira e agora vir um homem com a 4ª série desbancar vocês. Eu sei que é doloroso para vocês, um negro pobre com a 4ª série, ter que denunciar vocês nesse canal dizendo que vocês usaram a Bíblia para pregar um dízimo fictício. Dizer que vocês batizaram nas águas, anulando o sangue de Cristo que já purificou não só os judeus, como atraiu os gentios. Eu sei que é doloroso para vocês eu ter que apresentar texto e contexto, respeitando a conjugação verbal, o contexto histórico, respeitando os personagens que estão incluídos na... Jesus não era um falso profeta, como vocês tentam afirmar, com argumentos embasados em especulações. Eu sei que é difícil para vocês terem estudado e Deus não ter mostrado. Mas eu sei que seria muito mais bonito se vocês reconhecessem a falha que vocês tiveram em se preocupar apenas com o bolso das pessoas e não com a sua saúde espiritual, conservando o entendimento em perfeita paz. Mas uma coisa acima de tudo isso eu sei, que Deus está chamando as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus está chamando as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E Deus chamou as coisas fracas e desprezíveis para confundir as fortes. Este canal tem dado embasamento, tem encorajado e vai continuar assim até o tempo determinado pelo Pai. Não adianta pular, não adianta mimimi. Mostre, comprove, faça um canal. Não adianta me chamar para debate. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, meu irmão. Não adianta me chamar para debate. Debater é coisa fúteis.
Debater é para os fracos, que não têm argumento bíblico e querem discutir, querem gritar, quer ameaçar, quer bater, quer espernear, quer gagal, quer dedela. Faça como eu. Faça um vídeo no YouTube, com desonestidade teológica ou não, e o povo julgará. Os incautos vão dizer amém, mas os sábios a tudo entenderão, porque é tempo de olhos iluminados. Capite, benevere, birimbau. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Vou ficando por aqui e vou deixando esse desafio. Se Jesus não veio, vocês têm que me apresentar. Aonde estão aqueles homens de Mateus 16, 28? Que ele disse que os que estavam ali não passariam pela morte até que ele voltasse. Se Jesus não veio, aonde estão esses homens que sentenciaram ele de morte? Porque ele disse que vocês que vereis. Aonde estão? Esperneie, grite, pule, sejam desonestos teologicamente, mas por favor, se vocês não conseguem me mostrar esses homens, fica quietinho, não me venha com churumelas. E ó, um grande beijo a esse canal maravilhoso e aos irmãos da graça. Compartilhe, para cima deles. Vamos que vamos. É tempo de crescimento. É tempo de mente esclarecida. Assim é. Graça e paz.